Bem-vindo à Escola de Teologia Viva, e a gente continua no nosso curso falando sobre a história de Deus e o seu povo. Uma visão panorâmica da Bíblia para você entender o que a Bíblia fala, do que a Bíblia fala. E é muito interessante que a gente tem visto sobre os fundamentos, sobre doutrina. A gente falou no nosso último encontro sobre aqueles 400 anos, não muito silenciosos, o que estava acontecendo ali por detrás das cenas, para que acontecesse o que nós vamos ver hoje. Nós vemos aí, então, o início do Novo Testamento com 4 livros evangelísticos. É muito interessante a gente ver essas 4 perspectivas. Os 4 vão estar tratando novamente sobre fundamentos. E é muito importante a gente ver a perspectiva de cada um deles. É muito legal a gente entender, é como se fosse um diamante, que você joga aquela luz e você vê várias cores, mas é um diamante só. A gente vê essas 4 perspectivas de Mateus, Marcos, Lucas e João, centrada num só objeto, que é Jesus e aquilo que ele está querendo ensinar. E é muito importante isso, é muito importante essas 4 perspectivas. Você tem, por exemplo, a perspectiva de Mateus, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas a perspectiva de Mateus, que era um cobrador de impostos, que era um judeu, a perspectiva de Marcos, que era um evangelho mais rápido, mais prático, ele era missionário, a perspectiva de Lucas, que era um historiador, Lucas era um médico, e a perspectiva de João, um pescador. Então, tudo isso contribui para que a gente possa entender os fundamentos que eu e você precisamos ter. Lembra que a gente já falou dos fundamentos no Antigo Testamento, como é importante, e agora nós vamos rever esses fatos, né, que estão sendo trazidos para nós como fundamentos. Então, esses são livros, gente, evangelísticos. Esses 4 livros são tratados de os evangelhos. São livros evangelísticos, livros que tratam das boas novas de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, o que Jesus veio nos ensinar. E você tem muito ensino nesses livros. O que aconteceu, né? Como Jesus cumpriu as profecias. Então, esses 4 livros são cruciais na nossa jornada. O primeiro livro que a gente quer ver é o livro de Mateus. E Mateus, como já falei, um cobrador de impostos e um judeu. E por ser judeu, ele foca mais em Jesus como um rei. Então, esses 4 livros, ele tem perspectivas diferentes. Mateus vai ver Jesus como um rei prometido, aquele que cumpre, que veio para cumprir as promessas do reino de Deus aqui nessa terra. Então, por que Mateus traz essa ênfase? Porque Mateus era judeu. Eles estavam esperando isso, o Messias, a palavra Messias, o Cristo, tinha a ver com o rei. Mas a gente vê, por exemplo, que Mateus é um livro que vai conectar o que estava acontecendo com o Antigo Testamento. Toda aquela história, né, dos 400 anos, com o Antigo Testamento, Mateus vai trazer, por isso ele é colocado logo ali como o primeiro. Ele não foi o primeiro livro a ser escrito, mas ele é colocado logo como o primeiro, por quê? Porque ele faz essa conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 1 e verso 2 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, então, gente, ele vai apontar o trabalho dele com foco na esperança, para tentar aumentar a esperança do povo. Lembra que o povo teve uma esperança, eles foram para o cativeiro e depois voltaram do cativeiro, e aí tem aqueles 400 anos, né, de muita história acontecendo. Você lembra da revolta dos Macabeus, se levantando para dizer: nós cremos nos fundamentos, nós cremos naquilo que Deus prometeu para nós. E aí você vem agora os romanos e prendendo esse povo novamente. A mensagem de Mateus é uma mensagem de esperança. O rei está vindo. O rei prometido está vindo. Aquele por quem nós estamos esperando, ele está aqui conosco. Essa é a mensagem de Mateus. Mateus foca no rei. É muito interessante também a gente ver que, por ele ser judeu, a gente não vê muito a expressão o reino de Deus. A gente vê mais a expressão o reino dos céus. O reino de Deus aparece 67 vezes nos evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver que João trata de uma outra perspectiva. E aí você vê que só 4 ele é tratado, o reino de Deus é representado aqui no evangelho de Mateus. Já o reino dos céus, ele aparece 49 vezes
nesses evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, no grego, ele tem a ver com o mesmo olhar. Eles viram da mesma perspectiva. Então, o reino dos céus aparece 49 vezes nesses evangelhos, 31 vezes só no evangelho de Mateus. Então, Mateus, ele como judeu, ele não vai citar muito o nome de Deus. Você sabe que o tetragrama, né, de Senhor, né, YHWH, é justamente para eles não escreverem o nome de Deus. Então, ele não pronuncia tanto esse nome. Então, ele fala do reino dos céus. Qual é o foco central desse livro? Fazer discípulos. Ou seja, o rei, ele precisa deixar discípulos nessa terra. Então, o foco central de Mateus, e a gente vai ver isso lá na grande comissão, é ide por todo mundo, Mateus capítulo 28. Fazei discípulos de todas as nações. Né? Esse evangelho começa e termina com essa noção de que o rei quer que os seus seguidores façam outros seguidores, façam outros discípulos. Então, é uma questão realmente de coração. Qual é um dos fundamentos que a gente vê aqui? Não basta apenas acreditar em Jesus. Não basta apenas acreditar que Ele é o Rei. Não, nós precisamos fazer discípulos de Cristo. Fazer seguidores do nosso Senhor. Então, a genealogia de Jesus, você vê logo lá no início, que Mateus apresenta uma genealogia. Por que Mateus apresenta essa genealogia? Primeiro, porque é importante para os judeus. Os judeus gostam dessa questão da genealogia porque mostra de onde você veio. E Mateus quer trazer isso para as pessoas. Olha, eu estou falando para você que Jesus é o Messias. Olha a genealogia dele. Olha como é que vai ali para Abraão. Olha como é que vai ali para Davi. Davi, o nosso rei. Ele é, na realidade, a gente pode até dizer, ele é o Senhor de Davi. Ele é a raiz de Davi, ele é o Senhor de Davi. Outro tema que a gente vê muito aqui em Mateus é o tema do Messias, aquele que faz milagre, aquele que liberta, aquele que cura. É muito interessante você ler o livro de Mateus e você vê as curas de Jesus. Como isso é impressionante no livro de Mateus. Né? A gente vê uma nova comunidade surgindo que só está aqui em Mateus, que é a igreja. A igreja do Senhor Jesus. O que é a igreja? A igreja é o ajuntamento desses seguidores de Jesus. Na realidade, a igreja, aquele termo era usado para o Senado romano, então Jesus estava juntando ali no seu reino, ele estava juntando os seus senadores, os seus discípulos. Aqueles que nasceram de novo, entregaram a sua vida para Jesus, se tornam discípulos de Jesus, fazem parte desse Senado, ou seja, têm uma responsabilidade de trazer o reino dos céus para aqui para a terra. Mateus deixa isso muito bem claro. E Jesus fala, eu vou construir a minha igreja, eu vou construir esse ajuntamento de pessoas. Aqui a gente vê muito falando sobre a cidadania do povo de Deus. O que significa ser o rei? O que significa Jesus ser rei? O que significa para mim ser um discípulo e um seguidor de Jesus? É isso que esse livro quer trazer para a gente. É isso que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, quer trazer para nós. Então, nesse livro, qual é o padrão? O padrão que a gente vê são palavras, obras e resposta. Então, o que a gente vê? Palavras devem gerar a obras, e obras devem ser feitas como uma resposta a Deus, pelo nosso amor a Ele. No padrão e na vida de ministério de Jesus, a gente vê que as palavras e as obras precisam se encaixar para chegar a uma resposta apropriada. E, aliás, a gente precisa dar uma resposta para o mundo. E essa resposta que a gente traz para o mundo tem a ver com essas palavras e ações. As nossas palavras e as nossas ações vão dar uma resposta para o mundo. A resposta que o mundo quer. E o Evangelho de Mateus vai trazer essa tona, vai trazer esse padrão. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. Por quê? Porque Mateus era judeu. Então, Mateus vai trazer essa ligação entre as coisas do judaísmo para essa nova aliança. Ele vai trazer isso para que o povo judeu entenda que Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Ele vai trazer isso para que eu e você, na nova aliança, nós possamos entender que Deus é aquele que cumpre promessas. O segundo evangelho que a gente vê, o segundo livro, é o livro de Marcos. E Marcos, como eu falei, era um missionário. Então, Marcos oferece, enquanto Mateus oferece um Jesus que é rei, Marcos oferece um Jesus que é servo. Olha só essa tônica que Marcos vai trazendo
Jesus é servo. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos, diz aqui, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nesse Evangelho você vai ver um Jesus que serve as pessoas. Um Jesus que veio, número 1, para servir os propósitos do Pai. A gente precisa colocar isso em perspectiva, para que a gente não humanize o Evangelho. O Evangelho é sempre focado em Deus. Ele é teocentrista. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para servir ao propósito do Pai. Mas servindo ao propósito do Pai, o Pai tem os olhos na humanidade, ele veio para ajudar a humanidade a se reconectar com o Pai. Então, Jesus se coloca como servo. Jesus se coloca nesse meio termo para dizer, eu vim para fazer o propósito do Pai na sua vida, para aquilo que você está precisando. O público de Mateus era um público judeu. O público de Marcos é um público romano. Um público totalmente diferente. Então ele vai usar analogias diferentes. Por isso, lembra do diamante? A luz vai batendo com vários prismas, com várias cores. O público de Marcos é um público diferente. É um público romano. Então ele vai falar de maneira diferente. Ele vai usar linguagem diferente. Ele vai usar um simbolismo diferente. A razão pelo qual isso é importante é porque o Império Romano, se você quisesse se tornar um grande líder em Roma, você começaria sendo um grande servo. Então, como é que Marcos apresenta Jesus? Ele fala, Jesus é o grande líder. Mas para ser o grande líder, ele se fez o grande servo de todos. Uau! Isso é maravilhoso. A gente entender essa perspectiva faz toda a diferença quando a gente lê o Evangelho de Marcos. Então, esse é um livro curto, esse é um livro rápido, é um livro direto ao ponto. Marcos vai direto ao ponto. Por ser missionário, olha, eu não tenho tanto tempo aqui para perder, eu quero contar uma história para vocês, eu quero dizer algo para vocês, eu quero ir direto ao ponto. Marcos vai direto ao ponto. Se você for ler o Evangelho de Marcos, você lê assim, rapidinho. Então, as coisas do Evangelho de Marcos acontecem muito rapidamente. Acontecem freneticamente. Se a gente for ler e for tentar colocar numa linha do tempo, a gente vai ver que é muito frenético o que está acontecendo ali. Por quê? Porque é assim que os servos agiam. Olha só a perspectiva de Marcos escrever esse livro. Ele está escrevendo na perspectiva de um servo também. Por quê? O servo tem que agir rápido, o servo tem que servir ao seu Senhor, o servo tem que ser objetivo. Então Marcos se vê como servo, assim como Jesus era servo, e ele escreve de maneira objetiva. Qual é o ponto focal? Qual é o foco do Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos será sobre como é a vida se for prestada em serviço. Se a gente vai falar sobre serviço, Marcos é o Evangelho. E Marcos nos mostra isso. Marcos usa bastante a palavra imediatamente. Das 66 ocorrências no Novo Testamento, 40 estão sendo usadas no livro de Marcos. 40 vezes Marcos registra. E imediatamente foi. E imediatamente fez. Por quê? O Evangelho de Marcos é o Evangelho de pressa. É o Evangelho tipo, eu preciso que isso aconteça. Você às vezes não experimenta isso? Você está no seu coração algo e você entende da parte de Deus que algo tem que acontecer rápido. O senso de urgência. Marcos tem um senso de urgência das coisas que estão acontecendo. Quais são os temas que a gente vê no Evangelho de Marcos? A gente vê temas basicamente relacionados com poder e autoridade. Então lembra que ele está escrevendo para Romanos, ele está falando sobre serviço, então ele vai falar sobre poder e autoridade. Né? E isso é claro que é um paradoxo interessante, porque nos negócios do reino, que a gente olha para eles, que a gente analisa, a servidão ganha poder e autoridade. Lembra que para o romano, quem quer ser o maior líder tem que se tornar um grande servo. E Marcos está mostrando isso. Que servitude traz o quê? Poder e autoridade. Servir a Deus, servir aos propósitos de Deus, é o que nos dá poder e autoridade. Você vê que Marcos vai trazer um evangelho que é contra a cultura para a gente. Para a gente, se a gente quiser mais poder e autoridade, a gente pisa em cima do outro. Marcos está falando, não é assim no reino de Deus. Quer ter poder e autoridade? Sirva. Se coloque como servo de todos. Então, quando se trata do reino de Deus, quando Jesus nos fala sobre a natureza de termos poder e autoridade, está sempre no contexto de que o menor
vai se tornar grande. Que os grandes serão servos de todos. Olha só Marcos 10, 45, que nos diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas, e como a gente já falou, Lucas era um historiador, ele também vai escrever o livro de Atos, que a gente vai ver no próximo episódio. Ele também era um médico, então ele vai prestar atenção na humanidade de Cristo. Mateus, em Jesus ser rei; Marcos, Jesus ser servo; Lucas, Jesus ser homem. Então, ele como médico cuidava das coisas humanas. Quando ele olha para Jesus, o que ele vê? Ele vê o homem perfeito. Ele vê a humanidade perfeita. Lucas provavelmente era grego, então o seu público é um público grego, e ele é muito cativado pela personalidade de Cristo. Você sabe que o grego, ele tinha muito a ver isso com detalhes, você vê aquelas obras de arte, sabe, dos gregos, assim, os detalhes do fisiculturismo. O grego dava muita importância para a personalidade da pessoa. Aristóteles vai falar muito sobre essa questão de personalidade, como ela é importante no homem. Lucas vai trazer uma atenção para isso, para a personalidade de Cristo, como nós devemos colocar isso para fora, a personalidade de Cristo, e não apenas a nossa personalidade, mas a personalidade de Cristo. Esse é o homem perfeito. O que Lucas está mostrando? Jesus é o homem perfeito. É isso que você está vendo. Você está vendo o quê? O homem perfeito. Então ele era detalhista, por ser grego, ele era detalhista. Então você vê que determinados evangelhos, você vai ver o evangelho de Mateus, tem coisa que Mateus passa por cima, e Lucas vai no detalhe. Por quê? Porque ele era médico, ele era historiador, ele vai mais fundo. E isso é importante a gente observar no evangelho de Lucas. Esse é um livro, então, gente, que mostra como Jesus reagiu às mulheres, como Jesus reagiu às crianças, como Jesus reagiu às pessoas necessitadas, como Jesus reagiu a todos os tipos de coisas que constituem a nossa vida cotidiana, a nossa vida normal. Então, Mateus vai prestar atenção nisso. Qual é o ponto focal, qual é o foco desse evangelho? É a humanidade de Cristo. Então, você também tem uma genealogia, mas a genealogia de Lucas conecta Jesus não com Adão, não com Abraão, que eram grandes líderes, como de Mateus. Conecta Jesus com Adão. Adão, o primeiro homem. Está vendo a diferença? Lucas, por ter um público diferente, por ter uma linguagem diferente, um background diferente, ele vai mostrar uma genealogia com uma perspectiva diferente. Qual é o tema aqui? O tema é basicamente buscar e salvar os perdidos. Não é interessante quando você faz uma pergunta, por exemplo, para alguém que tem muito forte no seu coração intercessão, e ela vai olhar para Moisés e ela vai dizer: Moisés era o intercessor perfeito. Aí você vai olhar para uma pessoa que tem muita essa questão de adoração no seu coração, intimidade, aí ela vai virar de Moisés e vai dizer: Moisés era o adorador perfeito. É a mesma coisa aqui. Lucas está olhando com uma outra perspectiva. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então você vê essa expressão Filho do Homem, você vê que é uma expressão messiânica, lá do livro de Daniel, mas ele traz à tona a humanidade de Jesus. Ele é o Filho do Homem. Ele veio como homem. Para o quê? Para buscar e salvar o perdido. Em Lucas, Jesus é o Salvador. Outros temas que a gente vê aqui no Evangelho de Lucas inclui o governo de Deus sobre a história do homem. Enquanto Mateus está olhando para a perspectiva do céu, no sentido de que o rei veio do céu para a terra, e ele veio instituir um reino. Enquanto Marcos está falando desse rei que Mateus falou, ele veio para servir. Lucas, ele está falando que Deus veio para entrar na sua história. Lucas está nos lembrando que Jesus veio para entrar na história do homem e mudar a história do homem. E mudou de tal maneira que hoje nós falamos, e nós continuamos a falar, que existe um tempo antes de Cristo e depois de Cristo dentro da nossa história. Né? O Evangelho de Lucas é
um evangelho de justiça social. Né? A gente vê, por exemplo, parábolas que são únicas desse evangelho, como a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, porque é isso que Lucas está querendo trazer, a humanidade de Jesus. É isso que Jesus está querendo ensinar para o povo. Foi isso que Lucas ouviu. Dos relatos que ele ouviu justamente Jesus era o homem perfeito. Né? A gente vê então a importância da fé e a perseverança em face aos desafios. Se Jesus faz parte da minha história, eu vou perseverar na fé. Se Jesus faz parte da minha história, eu vou perseverar em meio aos desafios. E o quarto evangelho é o evangelho de João, e aí João está fora desses evangelhos sinóticos. Né? Você vê que desses evangelhos, Marcos foi o que ouviu um relato através de alguém, Lucas ouviu um relato através de alguém, Mateus foi o que estava ali presente. Mas desses 3 relatos, você vê basicamente as mesmas coisas acontecendo com uma narrativa um pouco diferente. João, você já não é dito como dentro desses evangelhos sinóticos, que relatam basicamente as mesmas coisas, porque você vê João de uma outra perspectiva. Eu digo que o evangelho de João é um evangelho que se vê do céu. Porque João, ele já começa dizendo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele quer mostrar Jesus como sendo Deus. Enquanto Lucas quer trazer Jesus como homem, João quer mostrar que Jesus é Deus. A gente já falou que João era um pescador, então a sua linguagem é um pouco mais simples, né? Ele mostra as coisas que apoiam essa noção. Jesus é Deus. E o público de João não é um público específico. O público para quem João está escrevendo é um público mais global. Então você consegue perceber isso nas escritas de João. Qual é o ponto focal da escrita de João aqui? É acreditar e crer em Jesus e, portanto, ter a vida. Por quê? Porque Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, quando você crê em Deus, você tem vida. E você vê em João capítulo 6, né? João capítulo 5. João capítulo 5 é maravilhoso. Né? Ele vai falar ali contra os fariseus, né? Os hipócritas daquela época. Ele fala, vocês julgam que no livro que vocês estão lendo, vocês têm a vida. E verdadeiramente vocês têm, só que vocês não vêm a mim para ter a vida. Olha só como é que João diz. A vida está em mim. Esse livro fala acerca de mim. Eu sou Deus, eu sou o doador de vida. E João coloca isso para eles, para esse povo. Qual é a característica que é distinta de João? É como ele constrói toda a sua narrativa em torno de 7 milagres. Quando você olha para Apocalipse, também escrito por João, você vai ver muito o número 7. O número 7 descreve perfeição naquilo que Deus vai fazer. O número 7, lembra que era o número do descanso de Deus? Ele descansou no 7º dia. E como ele descansou no 7º dia, o número 7 é muito importante para o judeu. E aí você tem Apocalipse, que você tem vários 7s acontecendo. 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. João descreve a sua narrativa com 7 milagres. Então, esses milagres, gente, são o ponto de contato do livro. São os milagres que João relata, que vai falar, mostram a perfeição da divindade de Deus. Então, a gente vê, por exemplo, a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. À exceção apenas da multiplicação dos pães e o caminhar das águas, todo o resto aqui, 5 estão exclusivamente no Evangelho de João. Então, João, o que ele está querendo lembrar para o povo? Que Jesus é Deus. Então, aparecem esses números 7 em todo esse Evangelho, que fala do caráter perfeito da obra de Jesus. O que Jesus veio fazer, o que Jesus faz na minha vida e na sua vida tem um caráter perfeito. Isso aqui é maravilhoso. Tem um caráter perfeito. Se Jesus vai trazer uma cura para você, o caráter perfeito de Deus traz a cura que deixa você de maneira perfeita. A palavra perfeição tem sentido de você estar íntegro novamente,
de você ter a possibilidade de amadurecer, de crescer. Então, quando Deus faz uma cura, quando Deus realiza um milagre, é para que essa perfeição de Cristo seja mostrada através de mim e de você. Número 7. A gente vê que Jesus fez coisas que somente Deus pode fazer. João mostra isso no seu evangelho, né? Ele fala muito do eu sou. Deus falando no Antigo Testamento, Moisés pergunta para ele, né? Mas para quem que eu vou dizer? Quem me enviou? Diga ao povo, eu sou. Diga ao rei, eu sou. Então, João fala isso muito. Jesus é o eu sou. Jesus é Deus. Esses milagres, então, gente, tornam-se uma peça crucial com o milagre final. Qual é o milagre final? A ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus marca mais uma promessa. E mais uma vez diz, Jesus é Rei. Jesus é Deus. Então, quais são os temas que a gente vê no Evangelho de João? A gente vê que Jesus é Deus, que Ele é fonte de vida eterna, que Ele é membro da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porque ali você vê o Pai, você vê o Filho, você vê o Espírito Santo no batismo de Jesus, você vê isso bem claro. Então, João capítulo 1, no verso 1, vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a gente pode ver aqui uma visão completa da vida de Jesus. Olha aí comigo. O rei prometido do Antigo Testamento, que mesmo no Antigo Testamento é frequentemente retratado, por exemplo, por Isaías, como um servo, que também veio como homem perfeito que nasceu nesse mundo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Ele nasceu no mundo, ele era um homem. Sua humanidade é importante. Ele participou das nossas vidas, algo crucial para o que ele fará na cruz. Crucial para o seu sacerdócio nas nossas vidas. Mas em João, ele diz sim, mas esse homem, que é rei e servo, é o próprio Deus. Então você tem essa imagem poderosa se desdobrando nesses evangelhos como fundamento. Lembra que esses são fundamentos. Qual é o fundamento? Ele é rei, ele é servo, porque ele é um grande líder, então ele se torna um grande servo. Ele veio como homem, mas ele era Deus. Esse é o fundamento da nossa vida. E a gente vai ver isso se desenrolando em todo o Novo Testamento. Você vai ver isso desenrolando em Atos, falando sobre a ressurreição de Jesus. Você vai ver isso desenrolando em Hebreus. Você vai ver isso se desenrolando nas cartas de Paulo. Todos esses conteúdos vão ser trazidos. Para quê? Para que eu e você possamos experimentar. O livro de Atos, então, vai dar uma continuidade nesses fundamentos. É o livro histórico do Novo Testamento. Não que os outros não tenham história, a gente já falou sobre isso, mas é um livro muito histórico. Lembra que quem escreveu foi Lucas, e Lucas era historiador, então ele vai trazer esse conteúdo histórico de tudo isso que ele está aprendendo, como a igreja se desenvolveu com esses fundamentos. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.